Se Jesus Cristo mudou, se Jesus Cristo mudou meu viver, meu viver. Amém. Boa noite. Bom receber você aqui nesse culto de adoração, nessa live onde vamos receber a palavra do Senhor. E eu já quero deixar você bem atento. Senhor Jesus pode transformar a sua história, pode mudar a sua vida. O que acabamos de cantar é um testemunho de alguém que foi impactado pela presença do Senhor na sua vida. Quero dar boa noite aí ao pessoal que já chegou. Fábio Jorge, Solange, Martinha, Dani Cristina vai colocar as letras das canções para que você possa cantar e adorar o Senhor junto com a gente, tá bom? Inês Dias, Dani Barbosa, Delvânia, Sônia, Silese, chegando lá de Minas, Amanda, Aldeni, querida, vamos ver, João Paulo, Cândido, lindo, Conceição, Lucinda, Marquinhos, Ale, Eliane, olha que gente boa, Conceição, já falei, né? Acho que já. Silas, Sandra, Joselita, Vanessa, povo especial aí do Senhor, junto com a gente nessa live, Marlene, Marli Cândido, Antônia disse, voltou, querida, Deus te abençoe, que bom você aqui com a gente de novo. Elza Pires, Fabiane, Eliane Cândido, Mira, que bom, Kelly, Creuzenite, Sônia, já pediu oração aqui, Sônia. E Sônia, gente, faz um print aqui pra gente não perder o pedido da Sônia. E a gente vai, num determinado momento, orar pelos pedidos que chegaram. Então você pode colocar seu pedido de oração. Vamos ver se tem mais alguém aqui. Sol tá dando abraço pra nós aí, aniversário de casamento amanhã. Amor, é nóis. Obrigada, Solange. Vamos ver. Enoque, papai. Muito bem. Micael, Juliana. É isso aí. Que o Senhor nos abençoe e nos una nesse momento de adoração, porque fomos resgatados pelo Senhor. A graça maravilhosa do nosso Pai nos alcançou. Eu quero que você cante essa verdade com alegria no seu coração. Maravilhosa graça. O Senhor tem poder. Todo poder pertence ao Senhor. Soberania. Pedro de Sergipe. Pedro, seja bem-vindo. Que Deus te abençoe. Essa terra boa aí. Fique à vontade aí adorando ao Senhor junto com a gente. Tá bom, Pedro? Deus abençoe sua vida. Vamos cantar sobre a maravilhosa graça de Jesus? Que você possa ser alcançado por ela, caso você não tenha sido ainda. Vamos adorar o Senhor. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da glória.
Senhor Jesus te livra do peso do pecado. Glórias a Deus. A gente está com uma amiga, uma irmã de Guapimirim, Lisete. Ah, querida, seja bem-vinda, região serrana aí, né? Deus abençoe você, tá bom? Você e sua casa. Que você se sinta bem, cultuando ao Senhor junto com a gente. Quando a gente disse nessa canção, digno é o Cordeiro, esse Cordeiro é Jesus, não é? Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Digno de quê? Digno de honra, digno de glória, digno de louvor. Majestade pertence a Ele. Nessa canção que vamos cantar, nós vamos reforçar que não nos abalaremos, não temeremos, nos alegraremos em Deus, que é a nossa fortaleza. E vamos declarar quem é esse Deus para nós. Que ao cantarmos, seus lábios declarem essas palavras de adoração ao Senhor. E você esteja entregando essas palavras ao único que é digno de receber esses elogios, que é o nosso Deus, Senhor Jesus, que está entre nós, no nosso meio. Vamos adorá-lo?
nós precisamos nos chegar a Ele. E agora a gente vai nos chegar a esse Deus com orações, clamores, gratidão. Hoje pela manhã, se você pôde estar conosco, como foi lindo percebermos que podemos ser aqueles que são gratos, podemos ver a boa mão do Senhor e devemos agradecê-lo. Podemos pedir, mas nunca nos esquecer de agradecer ao nosso Deus as boas dádivas sobre nós. Oraremos por sua família, oraremos pela situação que o nosso país tem enfrentado, oraremos por aqueles que estão desempregados, oraremos por aqueles que estão sofrendo depressão, ansiedade, qualquer outro tipo de doença que tenha assolado. Nosso momento de clamor. Algum pedido, Geise? A Sônia fez um pedido logo no início, né, Soninha? Que nós oremos pela família da irmã Eliette Cardoso. Ela é membro da PIB de Campo Grande, aqui no Rio, faleceu hoje. Glórias a Deus, está junto com o Senhor, aleluia. Nós precisamos orar pelo consolo dessa família. Espírito Santo, Consolador, possa ir ao encontro dessa família e de outras famílias que estão sofrendo a dor do luto. Nós vamos orar e clamar nesse momento. Se você ao longo do culto quiser colocar um pedido de oração, alguém com certeza vai orar aí junto com você nos comentários. Você tem total liberdade para escrever, comentar. É importante para nós a sua interação. Afinal de contas, estamos cultuando a Deus juntos. Eliane pede que ore por uma amiga que fará um exame essa semana. Que o Senhor possa abençoá-la e que a resposta venha do Senhor sobre a saúde dela. Vanessa pede oração pelo Henrique, que está internado com pneumonia, e pelos seus pais, Pedro Ivo e Caterine. Então oraremos pela saúde de Henrique, que o Senhor possa curá-lo dessa pneumonia, e pelo sustento, né, dos seus pais nessa situação difícil do seu filho. A Delvânia agradece pelo seu aniversário de casamento amanhã. Delvânia, casamos no mesmo dia. Dia 6 de julho é o mesmo amor. Não é nada demais, não. Acho que é julho, Delvânia. Só que a Delvânia, mentira, tá fazendo 29 anos de casado. A gente chega lá, né, amor? Então é o nosso dia, Delvânia. Vamos comemorar, celebrar e agradecer. Coraçãozinho, olha lá, pastor. Isso é um coração, tá, gente? É um coração. Que Deus abençoe vocês. Amém. Amém. Vamos orar? Nosso pastor Isaías, nos conduz nesse momento. Oremos. Nosso Deus e bendito Pai, a nossa gratidão nessa noite pelo Teu olhar sobre o Teu povo, a nossa gratidão por inúmeras bênçãos recebidas, a nossa gratidão pela Tua mão que sustém todas as coisas, a nossa gratidão pela Tua interferência na história da nossa vida. Nosso Deus, nós verbalizamos nomes aqui, citamos nomes de famílias ou de queridos que têm perdido parentes, que estão enlutados, que estão entristecidos, que estão sim amargurados, que estão com um vazio na alma, no coração. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor, com o Teu acalento, com o Teu Espírito, possa consolar, possa confortar. Nosso Deus, nós citamos nomes de queridos que estão num leito de hospital, gente que tem batalhado pela vida, e em paralelo, não somente a esses que estão doentes, tem as próprias famílias que sofrem junto com o parente, com o amigo, e não sabe mais o que fazer, só depende do Senhor e dos recursos médicos ali disponíveis. Ó Deus, o Senhor que intervém em todos os momentos da vida, nós temos certeza disso, que o Senhor possa entrar com providência, dar sim a solução, o encaminhamento. Nós já tivemos testemunhos, ó Deus, de irmãos que nós orávamos e no atendimento o Senhor usou pessoas bondosas, profissionais comprometidos com a sua profissão de fato, com a sua vocação, com o seu chamado, e que aceleraram o processo de atendimento. Nós cremos nessas coisas miraculosas, sim, ó Deus, e é isso que nós pedimos. Nós cremos em eventos que o Senhor promove
produz, desde os mais simples até os mais complexos. E colocamos todas essas pessoas que estão no leito de enfermidade, que estão em sua casa também, batalhando pela sua saúde. Deus, que o Senhor entre com providência. Os nomes aqui citados, nenhum sequer, ó Deus, nós descartamos. Pelo contrário, nós colocamos no teu altar. E a tua palavra diz que nós devemos chegar com confiança ao trono da graça, para dele receber o teu favor. E é isso que nós fazemos nessa hora. Colocamos, ó Deus, desempregados, colocamos profissionais tão bons, homens e mulheres que lutam pelo pão legítimo de cada dia, que de forma digna precisam levar para suas famílias, para os seus filhos. Deus, que o Senhor abre as portas necessárias. Nosso Deus, nós te clamamos por relacionamentos conjugais, por pessoas que estão mal, ó Deus, que não conseguem se relacionar, que têm dificuldade, casais, ó Deus, nós te pedimos sobre eles, ó Deus. Por outro lado também nós somos gratos, ó Deus, por Gisele e por Márcia, por Delvana e Jéssica. Abençoa, Deus, os conserva, Deus, debaixo da tua proteção, do teu olhar também. Obrigado, Deus, pela tua igreja reunida, a Igreja Batista Jardim Santíssimo, agora replicada em cada lar, ó Deus, amigos que estão entrando pela primeira vez, talvez gente que esteja assistindo sozinho essa live. Entra lá, ó Deus, nessa casa, acompanha essa pessoa, ó Deus, aquece o coração, alegra a alma. Meu Deus, se mostra presente, porque de fato o Senhor tem sido um Deus que intervém na nossa história em todas as circunstâncias. Nosso Deus, nós colocamos esses nomes mais uma vez no teu altar e te pedimos, ó Deus, que muito em breve a gente possa ter testemunhos, seja na quarta-feira, seja no domingo, seja em qualquer outro dia, de que o Senhor naquele dia operou de modo extraordinário. É sobre isso que nós oramos, sobre isso que nós nos achegamos ao Senhor, com inteira certeza de fé, e oramos no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém.
Senhor, Ele nos responde e essa palavra nos conduzirá aonde Ele quer que cheguemos. E a gente vai se aproximar mais do Senhor, dizendo para Ele que Ele é tudo que a gente quer, que a gente precisa, e que essa canção amoleça o seu coração para que recebamos a palavra e a palavra encontre em nós esse terreno preparado para fazer
iluminar a sua vida nessa noite. Receba de coração aberto. Deixe o Senhor transformar a sua vida. Graça e paz, irmãos. Amém. A Geise só canta, que eu ia precisar de uma intervenção dela aqui. E antes da reflexão dessa noite, a gente vai trocar de cadeiras mais uma vez. É surpresa para Márcio e Gisele, porque a gente precisa fazer uma oração por esse momento. Amanhã, aniversário de casamento, 18 anos. Eu queria que Delvane e Jéssica, se estiver pertinho aí, fizesse o mesmo movimento que a gente vai fazer. Se incomoda. Ela vem para cá, vamos trocar aqui um pouquinho. Vamos ver. Não, Gisele. Desculpa ficar de costas um instantinho, irmãos. É só para um momento especial de oração, porque eu tenho dividido esse texto com o irmão desde quando eu descobri, a gente trabalhando com noivo, mas se aplica para casais. É um texto de Samuel Andrade, cronista cristão, e é um pedaço do texto que é emblemático, porque o título é Não se case. Posso mandar para vocês, aqueles casados, aqueles noivos, aqueles enamorados, mas diz assim um pedacinho: casados são aqueles que vivem, convivem, dispostos a aprender e ensinar, a trocar dores e prazeres, sem medo de ser feliz e fazer feliz. Não falo para aqueles que carregam razões muito particulares e especiais para não se casarem. Falo para os indispostos a encarar o casamento como algo bom. Eu, pessoalmente, decidi casar e ir me casando todos os dias, sem a ideia de que haja casamento perfeito, como algo feito por pessoas perfeitas, pois perfeito mesmo é o amor. É um pedaço do texto de Samuel de Andrade, que para esse momento a gente precisa orar pela vida de Gisele, de Márcio. Daqui a pouco a gente troca de novo, tá? É para que a gente faça um movimento aqui sobre a Bíblia, sobre a palavra, não é nenhum juramento. Se gente soubesse tocar, aprenda, para fazer um fundo musical, entendeu? Essa é a ideia. Ano que vem. Tá? Aí o Márcio passaria o microfone, o violão para ela e tocaria. Mas o Márcio consegue esticar a mão. Vamos orar aqui sobre a Bíblia e sobre essa data especial de Marcos, 18 anos. Nem sei qual é a boda, sei que é coisa boa. Turquesa. Boda de turquesa. Então oremos, Delvane e Jéssica, faça um movimento aí, que o Senhor também é com vocês. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, a gente te pede a tua graça, a tua sabedoria, a tua intervenção, sim, no relacionamento conjugal de Márcio e de Gisele. O Senhor os conhece, o Senhor interage com eles, o Senhor tem, ó Deus, uma história com eles e eles contigo. E a gente pede que esses 18 anos sejam preciosos e que se multipliquem segundo os teus propósitos. Que, ó Deus, eles possam se respeitar mutuamente, se amarem, receber o teu cuidado, o teu zelo em todos os momentos da vida. Oramos também por Delvânia, por Jéssica, que, ó Deus, esses 29 anos continuem sendo preciosos e também se multipliquem para a glória do teu nome. Que, ó Deus, as lutas desses casais possam ser, ó Deus, lutas que possam forjar caráter, possam firmar os passos deles no Senhor e que eles percebam que o Senhor tem cuidado deles. Oramos e te pedimos alegria do Senhor, felicidade sim, contentamento, confiança no Senhor por todos esses anos que virão. Oramos no nome de Jesus. Amém. 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 Podemos trocar? Muito bem. Queria pensar com os irmãos, com os amigos sobre, sim, um Deus que interfere na história. Deus interfere em nossas histórias. E o interessante é que eu estava ouvindo as canções e pela primeira vez eu vou falar isso. Fica difícil você escolher uma música. E aí o coração vai sendo aquecido, você vai, sabe, entrando no clima de adoração e sabe, disposição de louvar a Deus, e é extraordinário demais. E a gente percebe o cuidado de Deus em todos os momentos da nossa vida.
Então eu queria pensar com os irmãos, com os amigos, a gente quer agradecer de coração. Tem uma irmã que entrou em Guapimirim, que lugar extraordinário, longe da gente, quilômetros de distância daqui. Tem gente em Sergipe, se me fala a memória. Então, gente de longe, Minas, enfim, isso é um poder nesse sentido da mídia eletrônica, que chega em cantos e recantos que a gente não conhece ainda, ou já conhece, enfim, é muito interessante isso. Então fique sim e receba a palavra de Deus nessa hora. Quero pensar sobre o texto de Êxodo, capítulo 2, versos de 1 a 10. Que eu lembre, eu acho que é a segunda vez que eu estou pregando desse texto sobre outro aspecto, sobre outra ótica, porque tem irmãos que anotam, enfim, tem irmãos que de algum jeito fazem o registro do texto sagrado, mas queria pensar com você sobre Deus interfere em nossas histórias. Êxodo capítulo 2, versos de 1 a 10, apenas um extrato do texto que pontua o seguinte: e foi um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco e a revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, pôs dos juncos à margem do rio. E a sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, que a tomou. E abrindo, viu ao menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: dois meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti. E a filha de Faraó disse: vai. Foi, pois, a moça, e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino, cria-o, eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual o adotou e chamou seu nome Moisés, e disse-lhe: porque das águas o tenho tirado. Deus intervém em nossas histórias. Deus intervém em nossas pequenas ou grandes histórias. Considere aí a sua vida. Então, eu queria logo de início dizer aos desanimados, aqueles desamparados, até mesmo aos descrentes que talvez estejam nos ouvindo: sim, meus irmãos, aqueles que não reagem diante de uma tristeza profunda, aqueles que não têm mais ânimo, é preciso você abrir os seus olhos, acordar, porque Deus intervém na história sim. Deus não está com seus ouvidos tapados, seus olhos fechados. Deus continua operando e Deus está no controle sim. Mais do que um jargão popular, Deus está e continua no controle. É certo sim, irmãos, que Deus continua sendo o Senhor da história. Em vários momentos da história da humanidade, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Quero citar, antes de entrar nesse texto de Êxodo fantástico, que é um momento ao mesmo tempo dramático, triste, porque há a possibilidade de morte, cheira aqui morte, mas, meus irmãos, esse texto revela a intervenção de Deus. E a história a gente já conhece, aqueles que gostam do EBT, mas você pode ler o capítulo 1, capítulo 2 para você se situar. Mas note que Deus sempre intervém na história. A primeira citação é quando a terra estava mal, quando havia violência, quando ninguém se entendia, Deus usou o dilúvio. E aí acaba com a espécie humana nesse sentido, acaba com a terra, preserva a vida daquele que era o pregador da justiça, Noé, salva, resgata a sua família. Deus interveio na história. Uma segunda história é a de Ló. Lembra de Sodoma e Gomorra? Pecado, cidades que estavam em uma planície, cidades que eram sim abastadas com todos os recursos, mas por causa do pecado, Deus retira, salva Ló daquela cidade, e ele mais uma vez intervém na história. Me lembro sim, e agora essa história é o início
quando tira Israel do Egito. E o que a gente está vendo é o iniciozinho da história, a gênese da história do povo de Israel em meio à escravidão do Egito. Deus retira o seu povo e leva para a terra que mana leite e mel, para Canaã. Deus intervém na história. Um quarto exemplo, e essa é extraordinária demais, quando o homem se perde, segundo o profeta Isaías, capítulo 9, quando aquele povo que cheirava a morte, que vivia no vale da sombra da morte, resplandeceu a luz de quem? Jesus, ele interveio na história. Então, mais uma vez, eu quero dizer, talvez a você que esteja desanimado, desanimada, angustiado, achando que Deus perdeu o controle, querido, querida, Deus interveio na história, na minha pessoal, na sua pessoal, na história da igreja, na história da humanidade. Desde que, quando o mundo é mundo, impérios caíram. Eu lembro de Babilônia, e vou citar aqui apenas um grande resumo, de impérios que se levantaram, que teve ascensão, mas que também caíram. E da Babilônia até, lembro da época do nazismo, caiu também, porque Deus intervém na história, do jeito dele, da forma dele. Deus continua intervindo sim na história. E eu aprendo com esse texto, que também nos fornece informações do capítulo 1, do que estava acontecendo aqui, porque Moisés, quando nasce, é escondido em um cestinho. A mãe replica o modelo de outros povos, porque não somente o povo de Israel fez isso nessa época, outros povos até mais antigos, em épocas de incerteza e instabilidade política, em que as suas crianças eram ameaçadas, colocavam-se as crianças sob o cesto e havia uma esperança de, passado o primeiro momento de caos, aquelas crianças sobreviverem de alguma forma, mas era um risco. Deus interveio na história e continua intervindo sim. E eu aprendo uma primeira lição preciosa, que não está no capítulo que a gente leu, mas no capítulo anterior, no capítulo 1. Deus intervém na história, dando livramento e vida, porque sabe o que acontece? Capítulo 1, verso 17. As parteiras temeram a Deus. A história é o seguinte, diz o versículo 7 do capítulo 1. Os filhos de Israel sempre frutificaram, aumentaram muito, multiplicaram. O povo estava crescendo, já estava amedrontando o povo egípcio. Um faraó que conhecia José morreu, um novo faraó, diz o versículo 8, enfim, é empossado, assume o governo, começa a oprimir o povo. Aquilo incomoda os egípcios, porque o povo de Israel já era muito grande, e há um plano ardiloso, há um plano do mal, em que o faraó decreta que os meninos tinham que ser mortos, porque com isso não tinha o crescimento do povo de Israel. Os meninos hebreus tinham que ser mortos. Diz o verso 17, grave isso muito bem. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito dissera. Conservaram os meninos hebreus sãos e salvos, com vida, diz o verso 17. Eu aprendo que Deus intervém na história, na minha história, nas nossas histórias, nos nossos casamentos, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, sim, na nossa dor, naquilo que você está aí escondido e só Deus e o seu travesseiro, as suas lágrimas sabem, sim. Deus intervém na história para nos fornecer livramento e vida. Primeira lição fantástica, porque as parteiras temeram a Deus. E sabe o curioso desse texto, que passa às vezes desapercebido por nós, é que de fato os meninos hebreus são preservados. Quando o faraó chama elas e elas dizem, olha, as mulheres hebreias são muito espertas, elas são muito vivas, quando a gente chega ela já deu a luz do neném e a gente não sabe onde está. Mais ou menos isso que ela diz para o faraó. Se os meninos são preservados, as parteiras também são preservadas, porque diz o verso 20, porquanto Deus fez bem às parteiras e o povo aumentou e se fortaleceu muito. Isso é extraordinário. Significa dizer que Deus nos concede livramento e vida porque Ele intervém, do jeito dele, da forma dele. É a primeira grande lição, irmãos, que a gente precisa aprender. Quando a gente cita aqui fatos da história, quando a gente pensa que Deus está distante, Ele está perto de nós. Alguns domingos a gente falou sobre isso. Deus está perto de nós. Segunda preciosa lição. Se você está com a sua Bíblia aberta aí, o capítulo 2, os versos 5 e 6,
diz que em um ato simples, cotidiano, Deus interveio na história. Olha que eu me arrepio. É demais, porque a filha de Faraó, a princesa, desce, vai lavar-se no rio com as suas donzelas. Prática normal. Irmãos, Deus é extraordinário demais, porque Miriam, a irmã de Moisés, já combinada com a sua mãe, coloca Moisés, que até então não tinha o nome de Moisés, coloca o menino num cestinho e fica de longe observando, para ver o que ia acontecer. Note, para ver o que ia acontecer. Nem Miriam sabia nesse sentido dos planos de Deus, nem a sua mãe, a mãe de Moisés. Mas ela se posta de longe, diz o verso 4, para saber o que ia acontecer. Os versos 5 e 6, intervenção divina. Porque a filha de Faraó vai se lavar, vê o menino, abre o cestinho, o menino chora e ela é movida de compaixão. Está aí no teu texto, está aí na sua Bíblia. Moveu-se de compaixão. Verso 6, lê para mim na sua versão, Zé, por favor. Ela ficou com pena da criança. Simples assim, com pena da criança. Em outra versão você vai dizer que ela se afeiçoou à criança. Parece um negócio assim já de mãe. Tanto que o texto lá na frente vai dizer que ela adota Moisés. Meus irmãos, versos 5 e 6 diz que então que Deus intervém na história para resgatar, porque resgata com compaixão Moisés daquele cesto. Aquele rio, provavelmente tinha crocodilos, tinha outros peixes mais ferozes, se a gente pode assim dizer. Enfim, tinha perigos no rio. Segunda razão porque Deus intervém na história, porque Ele nos fornece resgate e compaixão. Entenda isso, perceba isso. Anime, aqueça seu coração com essa palavra, porque Deus intervém na história para nos resgatar no momento certinho, no momento que a gente mais precisa, no momento que Moisés era mais indefeso. Deus o resgata e preserva a sua vida. E a filha de Faraó tem compaixão, pena, amor, sabe? Se a pessoa, aquele menino, como o primeiro olhar que ela, ao abrir o cesto, ela dá daquele menino. Segunda lição, Deus intervém na história por resgate e compaixão de cada um de nós. Terceiro, eu sei que tem irmão anotando aí, pode botar aí no chat, aí, não tem problema não. Compartilhe depois e recompartilhe. Terceira lição, irmãos, Deus intervém na história, queridos. E aí é o verso 10, olha aí, você deixou a sua Bíblia aberta, um bom membro de Jardim Santíssimo, convidados aqui, agregados. Olha o que diz o verso 10. Passa o tempo, quando o menino já era grande, provavelmente junior ou adolescente, a mãe de Moisés traz a filha de Faraó, note bem, o qual o adotou e chamou o seu nome Moisés. Agora sim, aquele menino ganhava o nome Moisés, porque das águas o tenho tirado. Meus irmãos, Deus intervém na história para iniciar o seu plano. É ali que é o clique. Quem gosta de inglês, é ali que é o start. É ali que é o início, a gênese de tudo. Porque quando a filha de Faraó adota da educação egípcia e a mãe até então de Moisés, original, biológica, dá a vida, dá o sustento por esse tempo todo, começa o plano de Deus para a libertação do seu povo. Esse Moisés aqui, menino, quando ele chega na fase adulta, meus irmãos, é Moisés que vê grandes milagres de Deus, intervenção de Deus, uma sarça ardente que o chama e o convoca para libertar o povo. É esse Moisés que vê a sua vara lá, a vara que ele conduz o seu rebanho, que vira a cobra e desvira a cobra. É esse Moisés que vê o maná do céu alimentando o seu povo. É esse Moisés que vê o mar vermelho se abrir. É esse Moisés que vê a coluna de nuvem, de fumaça. É esse Moisés que vê milagres, milagres, milagres do Senhor. Mas sabe onde começa isso? Aqui. Quando ele é apresentado à filha de Faraó e ela assume a educação do ponto de vista egípcio de Moisés. Ele vive lá há 40 anos. Entenda de que Deus intervém na história para
fazer os seus planos em nossas vidas. Quero caminhar para o fim dizendo sim, meus irmãos, e que Deus usa o vento, Deus usa uma fumaça, Deus usa uma tempestade, ondas tempestuosas do mar, Deus usa eventos da natureza, Deus usa coisas simples, como usou o banho de uma princesa, Deus usa o canto de um galo para despertar um Pedro e dizer: Pedro, eu tenho uma obra muito maior para você. Ele usa coisas simples, irmãos. Eu conheço irmãos e eu mesmo já vivi experiência de coisas simples, do Deus agir, de você não ter, e eu lembro disso com frequência, porque a minha Suzy lá, a gente viveu já, a gente estava namorando já, adolescente, fazia projeto missionário, e não ter o que comer naquele dia do projeto missionário, com toda a estrutura montada, e bater na porta meia-noite e meia, e dizer: podem ir para a nossa casa agora, porque vocês não precisam ficar no chão. Isso é o que, irmãos? É Deus. Quantas coisas eu vi Deus agir e continuo vendo, quantos milagres. Deus intervém na história. Sim, irmãos, por essas razões que a gente está vendo no texto, por outras mais, porque Ele é Deus, continua sendo Deus. Então, entenda assim que Deus está no controle, mas não faça isso no jargão popular que está na boca de gente que inclusive não tem nenhum compromisso com Deus. Estou sendo bem realista com os irmãos. Gente que não quer nada com Deus, é fácil dizer Deus no controle. Gente que muito mal lê a palavra, porque isso aqui é a palavra do Senhor para todos nós. Deus está assim, irmãos, no controle, Ele interfere. E termino dizendo que essa história aqui, que começa a ser escrita no verso 10, é uma história do plano salvífico de Deus. Você lembra que Deus interveio na história? Ele enviou Jesus, habitou entre nós, viu as nossas fragilidades, morreu com a causa e vai até as últimas consequências, porque Ele era Deus. Mas naquele momento de filho, Ele se entrega por mim e por você. Ele intervém, continua intervindo na história. Que você grave essa palavra, que você se anime, aqueça o seu coração e perceba que Ele continua sendo Deus em todos os momentos da história. Enquanto nós estamos vivendo essa pandemia, 115, 120 dias, Deus está no seu Kairos, enquanto nós estamos no nosso Cronos, no tempo dele, Ele age, Deus intervém em nossas histórias. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que
interfira, permita que o Senhor faça a obra que Ele quiser fazer. Que maravilha, que bom esse momento de adoração. Eu quero lembrar a você para ficar atento às nossas redes sociais, para entender o que a gente anda fazendo durante a semana, o que a gente tem programado para que você possa estar junto conosco. Na sexta-feira nós temos um encontro com o missionário pastor Pablo, é um encontro com os adolescentes da nossa igreja. Então eu quero convocar aos adolescentes que estão nos prestigiando aí, a você que é adulto, jovem, a participar, porque o pastor Pablo é uma preciosidade no Senhor e tem muito a derramar sobre nós nessa sexta-feira. Que horas? Você vai ficar atento aí à nossa rede social, tá bom? Fica ligado aí que a gente vai dar todas as informações. Na quarta-feira estamos em live também, live de adoração, aí na página Márcio Gisele. Somos nós dois. Você pode nos convidar lá, é aberto, é público o nosso Facebook, para que você possa participar de mais um momento de adoração ao Senhor. Não sei se o pastor tem algum aviso, alguma... sim, antes do pastor falar, estamos lendo o livro de Romanos, juntos, um capítulo por dia. Então entra com a gente nessa jornada, já estamos finalizando Romanos, estamos no capítulo 14. Então se você quiser terminar conosco, são 16 capítulos, Romanos 14, leia hoje, leia Romanos, é um tratado teológico, nós vamos entender quem é Deus e como Deus quer nos tratar, como Deus quer se revelar a nós através desse livro da palavra do Senhor. Alguma informação, pastor? Eu só resisto da Ali Garcia. Muito obrigado pelo reconhecimento, quarteto fantástico, cantou muito bem. Finalmente eu sabia que um dia iriam reconhecer isso, fiz aqui um tenor, tal, então, muito obrigado. Irmãos, os informes já foram dados, nossa gratidão a todos que estão participando, e eu digo aqui para a Jardim Santíssimo, eu sei, eu preciso falar isso essa noite, tem irmãos inquietos, isso é normal em todas as igrejas sobre a nossa volta, nós voltaremos e anunciaremos isso com uma certa antecedência, com muita calma, mas nós precisamos de prudência sim, nessa volta que é totalmente diferente do que a gente achava que poderia ser. Então continue orando para que esses dias sejam abreviados. Muito obrigado a você, nos acompanhem, estejam conectados em todas as informações da igreja. Vamos cantar a nossa última canção, mas você não vai embora, porque depois tem a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Fique até o final, é hora de celebrar ao Senhor, é hora de você se alegrar, é hora de você reconhecer que você não precisa temer, porque servimos a um Deus que é vivo. Jesus está vivo e Ele quer estar vivo na sua vida, para interferir na sua história. Não se preocupe com o dia de amanhã. Amanhã começamos uma nova semana, o Senhor já está cuidando dela para você. Descanse nele, deixe Ele interferir na sua história, porque Ele vive. Posso crer no amanhã. Vamos adorar? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu vencerei.
está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Ele está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. Recebamos a bênção do Senhor. Oremos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, Pai que intervém na história, graça de Jesus, superabundante graça, consolações do Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, seja com todos nós, com todos os lares, amigos aqui conectados, mas não somente hoje, mas para todo sempre, e toda a igreja diz amém. Amém. Glórias a Deus. Uma boa semana, irmãos. Boa semana, amigos. irmãos e amigos. Que bom que ficaram todos aqui conosco. Que Deus abençoe vocês. Lembre-se, deixe o Senhor interferir na história. Ele é soberano, sabe de tudo. Fiquem com Deus.